Olá! Está começando pela TV Viçosa o Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres, com muita informação para você. Nessa temporada, o Mulheres em Movimento está promovendo encontros com representantes de instituições e serviços para conversar um pouco sobre ações e temas de especial interesse para mulheres. Na edição de hoje, teremos no Cine Pipoca os filmes O Sorriso de Mona Lisa e Tomboy. No quadro Mulheres do Mosaico, conheça um pouco sobre a educadora Nísia Floresta. E agora, para começar, um poema de Glória Anzaldúa. Já não é preciso que as palavras infestem nossas mentes. Elas brotam da boca aberta de uma criança descalça no meio das massas inquietas. Elas murcham nas torres de marfim e nas salas de aula. Joguem fora as abstrações, conhecimentos acadêmicos, regras, mapas, compassos. Sintam seu caminho sem anteparos. Para se alcançar mais pessoas, deve-se evocar as realidades pessoais e sociais, não através da retórica, mas com sangue, pus e suor. Escrevam com seus olhos como pintoras, com seus ouvidos como músicas, com seus pés como bailarinas. Vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo. Não deixem que a caneta lhes afugente de vocês mesmas. Não deixem que a tinta coagule em suas canetas. Não permitam que o censor apague suas centelhas, nem que as mordaças abafem suas vozes. Ponham suas tripas no papel. Nós não estamos reconciliadas com o opressor que afia o seu grito em nosso pesar. Nós não estamos reconciliadas. O programa de hoje irá debater como as escolas têm enfrentado os desafios de construir uma educação que contribua para a transformação do pensamento e atitudes sexistas. Pesquisas mostram que, em geral, a escola aborda a sexualidade de forma descontínua e puramente biológica, desconsiderando aspectos históricos, sociais e culturais. Para discutir sobre o tema, convidamos o Paulo Grossi, representante do Conselho Municipal de Educação, e a professora Giovana Sabione, da Escola Municipal Dona Nanete. Olá, Paulo. Olá, Giovana. Muito obrigada pela participação. Vamos à entrevista. A primeira pergunta para o Paulo. Dentre as pautas do Conselho de Educação, tem havido espaço para a discussão deste tema ou temas próximos a este? Bom, o Conselho Municipal de Educação, ele atua como órgão acessório à Secretaria Municipal de Educação. E ele busca estar dialogando com todas as demandas que chegam não só das escolas, mas também da comunidade. Nesse sentido, é importante, a gente perceber que o Conselho tem capturado, inclusive, a pauta do gênero, da mulher, a questão também do jovem. E, na medida que essa discussão vem sendo trazida para o Conselho, nós, conselheiros, temos debatido e temos conseguido propor para a Secretaria de Educação políticas mais eficazes nesse sentido. Uma das coisas que, ultimamente, nós temos debatido com mais afinco é a questão da capacitação e da formação de professores. Porque como fala que a atitude, às vezes, de educar é descontínua, muitas vezes é porque falta a formação. E aí o tema do gênero também será pauta desses cursos de formação que a Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho, tem buscado elaborar e montar para o ano que vem. Tá joia. Giovana, como você analisa o lugar do trabalho na educação sobre a diversidade de gênero? Pois é, Bárbara, eu fico muito feliz em saber que a Secretaria de Educação já está promovendo esses cursos de capacitação para professores da rede da Municipal de Educação para abordar esse tema gênero nas escolas, porque a educação é de fundamental importância. A finalidade da educação é promover, é formar cidadãos, críticos, pensantes, políticos. E essa questão do gênero ainda na educação tem muito trabalho
a ser executada ainda nesse setor, elaborando essas temáticas aí de gênero. Tá certo. Paulo, quais as principais dificuldades ao abordar o tema gênero no Conselho de Educação, no sentido de incluí-lo na pauta em Viçosa? Bom, o Conselho, na verdade, ele é majoritariamente feminino, né? Dentro do Conselho, eu representando a Rede Estadual de Educação, mais o companheiro, o professor Edelmino, que representa a Câmara, somos os 2 homens do Conselho, né? Todas as demais conselheiras são mulheres. Então, a pauta, digamos assim, né, feminina ou da discussão de gênero, ela chega ao Conselho muitas vezes permeando alguma discussão mais no âmbito escolar. Mas é importante perceber que, apesar de o Conselho ser majoritariamente feminino, ainda é muito comum ver nas escolas, né, atitudes sexistas ou que muitas vezes, né, caminham mais para o lado machista, o que às vezes o Conselho não consegue tocar diretamente, né, porque o Conselho não busca atitudes específicas no âmbito da escola, mas apenas políticas públicas que tenham como objetivo formar e capacitar os professores, como eu já falei, mas também às vezes discutir, propor no sentido de palestras, né, orientações pedagógicas ou até mesmo administrativas quanto a isso. Mas para nós, hoje, o tema, né, tem chegado assim, dessa forma, misturado, vamos falar, com outros temas que permeiam a escola, né? E aí, como eu disse, a gente procura trazer isso para o centro do debate, para formular políticas públicas que dê conta dessa demanda e de fazer essa discussão de uma maneira mais consolidada. Ok. Giovana, para finalizar, quais as principais questões e dificuldades ao se abordar as questões de gênero no espaço escolar? Pois é, Bárbara, é um desafio muito grande, porque a falta de capacitação dos professores para trabalhar essa questão da temática do gênero, ela é abordada de forma, como o Paulo falou, doutrinária, biológica e às vezes repressora. Mas essa abordagem, ela não é culpa da escola ou dos professores, é uma questão histórica e cultural. A sociedade brasileira, ela foi embasada no patriarcalismo. E junto com o patriarcalismo tem essa dificuldade, porque os professores, na abordar esses temas, como eu já disse, eles trazem as suas experiências pessoais, as suas vivências pessoais. E essas vivências são abordadas de forma, como eu disse anteriormente, né? Biológicas, sexistas, doutrinárias e às vezes opressora. Então, essa falta de capacitação dos professores é muito importante, né? E junto com a sociedade patriarcal, que vem adentrando aí dentro do século XXI, e se tomara a Deus que a gente conquista essas políticas públicas para trabalhar gênero na educação, ela vai ser muito importante, porque junto com o patriarcalismo vem o machismo, né? Vem o machismo, a violência, desigualdade de gênero, violência contra a mulher, a homofobia. Então, o principal desafio aí da educação é realmente os cursos de capacitação. E eu fico muito feliz, como eu disse anteriormente, que a Secretaria de Educação está promovendo esses cursos para os professores. Tá, obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo. No segundo bloco, voltaremos com as dicas do Cine Pipoca. Não saia daí. Voltamos com Mulheres em Movimento. Hoje estamos conversando sobre educação para igualdade de gênero. Agora vamos conferir as dicas do Cine Pipoca. Magna cum laude.
Sorriso de Mona Lisa é um filme de 2003 dirigido por Mike Newell. A trama se passa na década de 50 e conta a história de uma professora de arte que vai dar aulas em Wesley College, uma tradicional escola feminina onde as melhores e mais brilhantes jovens mulheres dos Estados Unidos recebem uma rigorosa educação para se transformarem em cultas esposas e responsáveis mães de família. As the Harvard sweetheart, Devon. Getting an education Says that you are pre-law. After I graduate, I plan on getting married. And then I'll be married. means finding a husband. You've got everything we've ever dreamed of. No filme, a professora Catherine Watson, vivida por Julia Roberts, quer romper os ideais machistas da sociedade americana na década de 50, mostrando para suas alunas que elas são capazes de enfrentar os desafios da vida adulta sem estar necessariamente à sombra de um homem. O filme deixa claro o papel da escola e da educação na afirmação do machismo e da sociedade patriarcal. To a different idea. Do you swear not to repeat what you see, hear, or smell tonight? Smell. Yes, smell. Hands up. You're invited to celebrate. So, how does a guy get to know you better then? Well, that's a good idea. The art of living. Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal. You're the one who said I could do anything I wanted. This place needs you, Catherine. We all do. Mona Lisa Smile. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? Tomboy é um filme francês produzido em 2011 com roteiro e direção de Céline Sciamma. No filme, Laura acaba de se mudar da cidade onde mora com sua família. Ao sair de casa para conhecer a nova vizinhança, ela se apresenta para seus novos amigos como Michel e passa a se comportar como um menino entre eles. Tomboy é uma expressão de origem estadunidense que refere-se a meninas que se distanciam do padrão estético feminino, que trocam as bonecas pelas bolas e o cor-de-rosa pelo azul, o que vulgarmente chamamos de moleca ou Maria Homem. O filme aborda com muita sensibilidade a questão de identidade de gênero na infância. E a relação de Laura com sua irmã mais nova, Jeanne, é o que há de mais bonito neste longa. Estamos finalizando o bate-papo de hoje com o Paulo Grossi, representante do Conselho Municipal de Educação, e com a professora Giovana Sabione. Vocês gostariam de acrescentar mais algum comentário, professora Giovana? Muito obrigada, Bárbara, pela essa oportunidade que vocês estão me dando de trazer um pouquinho da minha experiência enquanto educadora para a comunidade. A nossa escola esse ano, Bárbara, eu não poderia deixar de citar, está sendo realizado desde fevereiro um projeto do INIEG, com a coordenação da professora Marisa, da Universidade Federal de Viçosa. Essa parceria que a escola fez com a UNIEG, está sendo uma experiência fantástica, né? Temas como gênero, homofobia, sexualismo, machismo e racismo estão sendo abordados de forma criativa, lúdica, dinâmica. Os alunos estão adorando e está havendo um retorno para a escola maravilhoso. Eu quero agradecer e parabenizar as meninas por esse trabalho maravilhoso. Porque, na minha opinião, Bárbara, a educação é tudo, né? É o principal agente transformador. Né? Então, na minha opinião, a função do educador é sonhar com uma educação de qualidade, uma educação solidária, justa. Então, eu quero finalizar esse programa com uma frase do Paulo Freire, né? Que a educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, aí eu deixo esse recadinho importante, né, para encerrar essa entrevista. Obrigada, Giovana. Paulo, gostaria de comentar mais alguma coisa? Bom, a gente acabou falando muito do conselho aqui,
Mas eu queria dizer também que, além de atuar no Conselho Municipal de Educação, né, atualmente eu estou na presidência do Conselho, eu também sou o coordenador do Sindiúti aqui em Viçosa, e nós temos uma experiência bastante interessante no meio sindical, principalmente no nosso Sindicato da Educação, com a questão do gênero, né? Principalmente o que envolve aí a questão das mulheres, que, né, tem à frente mais o sindicato, porque o Sindicato de Educação é essencialmente, majoritariamente feminino, mas hoje foi montada uma rede, né, que é a Rede de Educadoras, né, da América Latina, que faz toda essa articulação da questão não só do gênero, mas do papel da educadora na educação no Brasil e nos países vizinhos da América Latina. Já foram realizados alguns encontros no Brasil e também em alguns países da América Latina para tentar consolidar essa visão de combate ao preconceito contra a mulher e principalmente contra a mulher educadora. Importante também salientar, né, que na medida que o Conselho também se aproxima das escolas, nós temos tentado aproximar também com algumas pautas do sindicato e pensamos que no futuro seja importante, né, ampliar essa discussão, trazendo, né, o acúmulo desse debate da rede de mulheres, do sindicato, também para o âmbito do Conselho, para poder envolver as escolas e fazer esse chamamento à comunidade para o enfrentamento mesmo, né, não só da violência contra a mulher, mas de todos os aspectos da violência que às vezes permeiam a escola, né? Tá bom, obrigado, Paulo. E agora vamos conhecer um pouco da trajetória de Nízia Floresta, no quadro Mulheres do Mosaico. Nízia Floresta nasceu no Rio Grande do Norte em 1810. É considerada uma pioneira do feminismo no Brasil e foi provavelmente a primeira mulher a romper os limites entre os espaços público e privado, publicando textos em jornais na época em que a imprensa nacional ainda engatinhava. Nízia também dirigiu um colégio para moças no Rio de Janeiro e escreveu livros em defesa dos direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. O primeiro livro escrito por ela foi Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Foi também o primeiro no Brasil a tratar dos direitos das mulheres à instrução e ao trabalho. Foi esse livro que deu ao autor o título de precursora do feminismo no Brasil e até mesmo da América Latina, pois não existem registros de textos anteriores realizados com essas intenções. Em outros livros, ela continuou destacando a importância da educação feminina para a mulher e a sociedade. São eles Conselhos à Minha Filha, de 1842, Opúsculo Humanitário, de 1853 e A Mulher, de 1859. Nízia Floresta é nosso destaque em Mulheres do Mosaico. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Giovana, do Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês. E para você que nos assiste, nos vemos no próximo Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres. Até lá! Leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa.